torcida do Vasco fica sabendo sobre novidade muito importante antes de clássico contra a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e mais atualizações sobre o Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem atravessado um período de muitas transformações de maneira significativa tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A equipe Cruz Maltina tem se preparado para encarar o seu maior rival, o Flamengo, em um clássico que, claro, promete ser muito importante. O cenário atual é completamente distinto daquele visto no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e os vascaínos chegam, claro, com a visualização de uma equipe totalmente diferente do que o Vasco esteve apresentando naquele compromisso. As mudanças no clube são bem importantes e têm gerado um impacto positivo, tanto isso que a equipe tem estado muito bem no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. A chegada de novos atletas e principalmente a implementação de uma filosofia de jogo que tornou o Vasco mais revigorado trouxe pontos bem positivos e fizeram com que o Vasco pudesse se tornar uma equipe bem diferente daquela que esteve atuando durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no compromisso contra a equipe do Flamengo. Um dos principais fatores que tem contribuído para essa evolução tática é justamente o treinador do Cruz Maltino, que tem utilizado da filosofia que tem empregado para principalmente buscar fazer um Vasco mais seguro. Claro que ainda há muitos pontos a serem trabalhados, mas o Vasco atual tem demonstrado o mínimo de equilíbrio que permite com que a equipe possa conseguir construir resultados importantes dentro e fora de casa. Para esse compromisso importante contra a equipe do Flamengo, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton, ou também a presença de Vitor Luiz na lateral esquerda. Já o meio de campo deve ser formado por Sforza ou Matheus Cocão, Hugo Moura e Payet. O ataque deve ter Ryan ou Emerson Rodrigues, David e Verratti como centroavante do Vasco, na real intenção de conseguir pontuar mais uma vez no Campeonato Brasileiro e se aproximar cada vez mais do G6. O Vasco que atualmente aparece na primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro, mas precisa continuar somando pontos, pois tem entrado na fase final do Campeonato Brasileiro e o nível de competitividade vai aumentar de uma maneira muito forte a partir desse período em que o Vasco terá o segundo turno. Mesmo disputando o Campeonato Brasileiro e sendo o principal foco do Vasco nesse momento, tendo em vista que já há uma rodada batendo na porta, o Cruz Maltino tem fora de campo visualizado principalmente a semifinal contra a equipe do Atlético Mineiro, jogo esse que vai ser enfrentado e principalmente o primeiro compromisso será com o mando do Vasco. E é justamente sobre isso que o Vasco tem discutido bastante de maneira interna. A diretoria vascaína está com uma decisão bem importante em suas mãos, levar esse confronto para o maior estádio do Rio de Janeiro e que pode, é claro, ser um diferencial a mais. Primeiro, o Cruz Maltino tem visualizado a oportunidade de fazer com que o Maracanã possa receber o compromisso entre Vasco e Atlético Mineiro no jogo do ida do campeonato da Copa do Brasil de 2024. Claro, um estádio amplamente e infinitamente maior que São Januário e que permitiria com que o Vasco pudesse colocar muito mais gente dentro do estádio e permitindo assim com que o Cruz Maltino pudesse fazer uma renda bem maior. De maneira interna, o Cruz Maltino tem colocado na lista os prós e contras de cada medida que poderá tomar, principalmente mediante a uma decisão que possa ser escolhida pela diretoria. O Maracanã é maior e comportaria mais torcedores do Vasco e, consequentemente, traria uma renda bem maior. No entanto, há toda a atmosfera de São Januário que se torna única e que já permitiu com que o Vasco pudesse construir placares bem importantes nessa temporada e também nessa Copa do Brasil de 2024, como a própria classificação contra a equipe do Atlético Paranaense, onde o primeiro jogo foi em São Januário
e o Vasco conseguiu uma virada também aliada àquela atmosfera construída em São Januário com a presença do seu torcedor. Agora caberá a toda a diretoria ter uma decisão de se colocar o primeiro compromisso da Copa do Brasil no Maracanã ou não. E ao que tudo indica, possivelmente o Vasco terá uma peça bem importante para esse clássico contra a equipe do Flamengo. Isso porque o retorno do Felipe Coutinho deve estar muito prestes a acontecer. É claro, o jogador, após algumas semanas de especulações, principalmente sobre a sua condição física e a possibilidade de retornar a campo para defender o Vasco, o jogador parece estar pronto para entrar em campo para o clássico contra a equipe do Flamengo. É claro que isso anima bastante o torcedor vascaíno, que vê a possibilidade de visualizar Coutinho dentro de campo. O Coutinho esteve durante os últimos momentos afastado dos gramados pela equipe do Vasco, principalmente devido a alguns problemas físicos que o jogador esteve apresentando. E, obviamente, o Vasco colocou à disposição toda a sua equipe médica para que permitisse com que o jogador iniciasse o mais rápido possível um tratamento que permitisse com que ele pudesse voltar o mais rapidamente. Agora, de acordo com Lucas Pedrosa, o jogador tem boas chances de ser relacionado para o compromisso contra a equipe do Flamengo. Logo um clássico, e o jogador terá a oportunidade de pelo menos estar presente no banco de reservas para quem sabe, durante o decorrer do segundo tempo, esteja presente em campo. O jogador tem se sentido bem fisicamente e durante as últimas semanas esteve em contato direto com seus companheiros, realizando atividades táticas no centro de treinamento do Vasco. É o técnico Rafael Paiva que vai ter um papel muito fundamental neste cenário. Ele vai precisar avaliar de maneira também muito cuidadosa junto à equipe médica e deverá adotar também uma característica bem mais prudente ao utilizá-lo como uma opção no banco de reservas. É claro que essa decisão pode influenciar toda a participação do jogador, ainda mais em um jogo tão intenso como são os clássicos do futebol carioca. Sempre há um nível de intensidade cada vez mais cobrado, principalmente nesses clássicos do futebol carioca. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.